Olá pessoal, que a paz do Criador esteja com todos. Nós vamos agora nesse vídeo dar início aos nossos estudos, né? Uma série de vídeos que nós vamos explorar os assuntos que já foram enunciados, né? Já foram classificados e demonstrados ali nos vídeos anteriores. Estamos começando esse canal falando de verdade, especificamente para isso, para a gente estudar, para a gente se aprofundar no conhecimento da verdade. A verdade, pessoal, eu estava pensando assim, como começar essa série de estudos falando sobre a verdade. O nome do canal é Falando de Verdade. Verdade para cá, verdade para lá. Mas será que as pessoas estão interessadas na verdade? Né? Vale a pena você trazer a verdade no meio de uma situação onde as pessoas parecem que preferem aquilo que é mais fácil, superficial, aquilo que é mais aceitável? Então, nessa reflexão sobre isso, veio a pergunta: por que é importante saber e falar da verdade? Por que é importante? Por que eu estou fazendo esse canal? Por que eu estou separando esse tempo para falar de assuntos que às vezes são custosos, são caros, polêmicos, as pessoas não querem, às vezes, sabe aquela máxima? Política, religião e futebol, se não me engano, não se discute. Mas isso é uma falácia, isso é uma mentira. Na verdade, no vídeo de hoje, nós vamos entender, principalmente, biblicamente, nas Escrituras Sagradas, a importância de saber a verdade, falar a verdade, de defender a verdade, de lutar pela verdade, de morrer pela verdade. Você que crê no Messias, no Filho do Deus vivo, Deus de Israel, que veio e morreu na cruz e pelos nossos pecados e nos trouxe a salvação através do seu sacrifício, se você crê nele, na história dele, você vai saber que o que causou a morte do Messias foi o quê? O que foi? Estava escrito, estava nas profecias que ele tinha que fazer. Tudo bem, ele cumpriu todas as profecias. Mas qual foi a causa? Por que as pessoas se iravam contra ele? As autoridades daquele tempo? Por que desejaram a morte dele? Por causa da verdade. Foi a verdade que matou, né? Não é a verdade que matou o Messias. Foi por causa dele falar a verdade que ele foi perseguido, ele foi jurado de morte, foi morto, foi odiado por muitos. Odiado por quem? Por aqueles que se apresentavam como donos da verdade, que estavam se alimentando do sistema corrupto e enganoso que explorava a falta do conhecimento, a falta do entendimento das pessoas. E a história se repete, né? Então nós vamos aqui acompanhar a importância de saber a verdade. Se você ama a verdade, você sabe que há um preço, né? Por causa da verdade. Você está disposto a pagar esse preço? A verdade não tem mais uma causa mais nobre de passarmos qualquer coisa nessa vida, né, do que a verdade. A verdade liberta, na verdade nós somos salvos, na verdade tudo acontece. Os milagres, os verdadeiros milagres acontecem com a manifestação da verdade. Sem mais delongas na introdução, vamos lá. Por que é importante saber e falar da verdade? Olha, se consideramos de fato as palavras do Messias, saberemos que tudo o que ele disse é salvação, vida, cura, libertação e bênção. Concorda comigo? Se o Messias é a pura verdade, significa que tudo que não vem dele é mentira. E a mentira gera o pecado. E o pecado gera a morte. É importante a gente, toda vez que eu falo de pecado, não associar só a questão da imoralidade, né? Só questão óbvias. Coisas que envolvem sexualidade, envolvem questões morais. Pecado não é só infringir a moralidade ou a ética. Pecado é tudo aquilo que é contrário à palavra do Criador, às Escrituras Sagradas. Você vê muita gente falando da palavra. Temos que ficar na palavra. Pessoas postando memes, ou então postando várias coisas falando da Bíblia, de certos versículos, de textos. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não se aprofundam no estudo do que realmente as Escrituras Sagradas dizem. Por exemplo, um texto. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é muito usado. É mais como um mantra de autoajuda. Mas a pessoa já leu o que está antes. Já leu o que está depois. Quem escreveu isso? Qual foi o contexto da vida dessa pessoa que escreveu isso? Ele fala antes: eu sei estar passando fome, como em abundância, eu sei estar estando debaixo da ponte, como também em grandes palácios. Ou seja, tudo posso naquele que me fortalece. Não está falando de que ele é o Todo-Poderoso. Está falando que ele tem a capacidade de se adaptar às circunstâncias por amor ao Criador, através da fé, capacidade de suportar e lidar com as adversidades, sem abandonar a fé, sem
abandonar a santidade, sem abandonar os princípios e os valores. Então, às vezes a pessoa pega um texto e posta em tudo que é lugar, nas redes sociais, como se eu conheço a palavra está comigo, mas de fato não conhece. Então é importante entender, né, o significado de cada palavra, certo? Para a gente ver qual é o sentido real daquilo que foi dito. Então, tudo que não vem dele é mentira, e a mentira gera o pecado. E o pecado gera a morte, tá? Essa mentira que estamos falando não é simplesmente o fato de alguém falar uma coisa que não condiz com o que aconteceu. Isso é um tipo de mentira. Mas a gente está falando da mentira da maneira ampla. A mentira da percepção que os olhos mostram. Nem tudo que os olhos veem, de fato, é uma verdade. Nem tudo que a gente sente, de fato, é uma verdade. Nem tudo que você experimentou foi algo verdadeiro. Pode ter sido uma ilusão, pode ter sido produto até mesmo da mente. Pode ter sido, enfim, tem várias maneiras da mentira se manifestar. Nós podemos estar vivendo um mundo de mentira. Podemos estar com base, com princípios, né, que são extraídos de uma mentira. Nós podemos construir um edifício numa mentira. Tá? Então, a mentira é mais ampla do que se imagina. Então, continuando. Disse o Messias: ele, o diabo, era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há nele verdade. Quando ele diz uma mentira, fala do que lhe é próprio, ele fala do que lhe convém, ele fala o que está na cabeça dele, ele fala o que ele acha, o que ele pensa, não do que é verdade. Então olha aí, essa é a natureza do diabo. Porque é mentiroso, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. E o pai da mentira, pai. Isso significa que quem começou essa arte maldita, essa praga que é mentira, não foi o Criador, embora ele tenha criado todas as coisas, mas o Criador não criou a mentira. A mentira é propriedade direta da natureza do diabo. Ele é o pai, ele gerou a mentira. Logo assim, todos que praticam a mentira e amam a mentira estão afiliados ao diabo. Isso é muito sério. E nós estamos numa cultura, num país, num ambiente onde a mentira foi tão banalizada, a mentira ela é tão assim, ficou uma ferramenta para conquistar as coisas. Ferramenta, e até tem cristãos, a gente vai falar sobre cristianismo mais na frente, estudar sobre cristianismo, tem cristãos, aqueles que se julgam um relacionamento com Deus e mentem acreditando que aquilo é por uma boa causa. E tem mentirazona e mentirazinhas. Quantas vezes a gente está vivendo uma mentira, propagando uma mentira, pecando, se tornando filho do diabo e não percebe. O Criador lá em cima não vai mandar raio a cada momento que nós estamos envolvidos na mentira. Ele não vai gritar lá em cima. Ele deu as escrituras sagradas para que nós não possamos ser escravo da mentira, escravo do pai da mentira. Tem pessoas presas na mentira e nem sabe. Que esse canal, os estudos que nós vamos fazer dentro das escrituras sagradas possam ajudar você a não viver mais na mentira. É muito importante valorizarmos e amarmos a verdade. Então aqui o versículo para você acompanhar nas escrituras. A mentira é a principal característica, arma, ferramenta e natureza do diabo. Então, o Criador ele não faz assim, ele não passa a mão em cima do mentiroso. Ele abomina a mentira, tá? Então, por que é importante saber a verdade? Vamos lá. O termo diabo vem do grego, que significa caluniador, e do latim, que se refere a enganador. Então, o nome atribuído ao inimigo do Criador, ele vem exatamente dessas duas palavras, desses dois sentidos. Ele é um caluniador. Ele fala de maneira para distorcer a verdade, né? Ele tem essa habilidade. E enganador. Como é que alguém engana a outra pessoa? Usando palavras, usando um cenário, fazendo com que a pessoa acredite naquilo que ela está sugerindo. Outra palavra dada a isso é retórica. Retórica é quando a pessoa tem a arte de usar as palavras para levar a pessoa ao entendimento que ela quer, ao entendimento que a pessoa que está fazendo retórica quer. É como manipulação, é como, enfim, né, a enganação. Então, vamos lá. Quem não conhece a verdade se torna escravo da mentira, automaticamente. Escravo do enganador, o diabo. Então, eu estou na igreja, estou ouvindo o que o pregador está falando, ou então estou estudando muitos livros, mas que verdade você está crendo, aprendendo?
É das Escrituras Sagradas ou é fruto de alguém que, junto com um texto, outro texto, trouxe um outro contexto para chegar a um sentido que ele quer passar? Então, pessoas que podem estar escravas da mentira e dando glória por isso. Né? Tem pessoas que podem estar sendo escravas do diabo e achando que está agradando a Deus, servindo a Deus, porque não conhece a verdade, as Escrituras. Nós vamos aqui buscar, estudar, nos aprofundar no conhecimento da verdade. Não é à toa que o Todo-Poderoso, o Criador, né, afirma nas Escrituras Sagradas que o seu povo é destruído por falta de conhecimento. Isso é um fato. Nós estamos vendo nações, nós estamos vendo embates que são além da política, além das ideologias. Os embates que estão acontecendo têm um cunho espiritual e é entre a mentira e a verdade. Povos, nações inteiras estão na miséria, estão com seus direitos, com as suas liberdades sendo destruídas porque as pessoas não têm acesso ou interesse ao conhecimento das coisas, à verdade das coisas. São manipuladas pelas mídias, por líderes gananciosos, ou líderes que não têm maldade, mas aprenderam errado, está passando errado e defendendo o errado porque aquilo lhe parece que convém, parece que faz sentido. Tá? Então, é muito importante isso aqui que o Criador falou. O povo é destruído por falta de conhecimento. Nós estamos aqui num vídeo, num tema que fala o quê? Por que é importante você parar esse tempo aí para assistir esse vídeo? Até mesmo para compartilhar, até mesmo para você meditar. A minha vida é fruto de uma verdade. O que eu ouço e tomo para mim é verdade, a verdade do Criador, ou é aquilo que me convém, ou aquilo que faz sentido? Ele é o pai da mentira, ele sabe como fazer isso. Ele tem enganado a humanidade. Nós vamos aqui nos vídeos, nos estudos, falar sobre vários assuntos, tantos assuntos de cunho religioso, espirituais, como assuntos seculares, assuntos que envolvem ciência, enfim, no âmbito geral. E 95% do que a humanidade recebeu como verdade é mentira. É isso, é abismante. Antes de eu fazer esse vídeo, eu passei 2 dias assim, meio que atônito, um tanto assim, eu não sei se foi alguma batalha espiritual, sabendo do quão, né, esse assunto, os assuntos que nós vamos estudar, tem um peso, né? Eu não sei o quanto foi opressão por causa daquilo que estou começando a fazer. Estamos comprando uma briga. Quando você começa a falar da verdade, você começa a mexer com coisas além do que você possa imaginar. Eu já acompanhei muitos canais de YouTube que eu estava estudando junto, coisas extraordinárias que foram deletados, suspensos, porque estavam tocando em assuntos que parece que não interessa, né, para os dominadores, que as pessoas saibam. É muito sério. Então, eu resolvi fazer esse vídeo determinado para fazer minha parte, tá? Mas há um preço. E eu sugiro a você, se é que a gente sofre nessa terra, inevitavelmente nós vamos sofrer por alguma coisa, que vamos sofrer por algo que vale a pena. Vale a pena passar o que for necessário por causa da verdade. Porque a destruição, ela vai se consumar para quem não conhece a verdade. E é conhecer mesmo. Não é por ouvir falar. Não é aquilo que faz sentido. Não é o que você acha. O sentimento é enganoso. Está escrito nas Escrituras, obviamente, em Jeremias, que o coração do homem é enganoso e corrupto. Ah, pregador, Rosenberg, como é que tu sabe que também tu não está enganado ou errado nas tuas concepções, naquilo que tu estudou? Quem te garante se o teu coração pode estar te enganando? Aí que tá, não sou eu que posso garantir. Se tudo que se fala, tudo que se estuda tem comprovação nas Escrituras Sagradas e é testificado no teu coração, isso é muito importante. A testificação do Espírito do Criador é ela que confirma. Quando duas testemunhas testificam a mesma coisa, ali é considerado como válido, né? Quais são os testemunhos? As Escrituras Sagradas e o Espírito de Deus que confirma o nome, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tá bom? Então, é muito importante. Conhecimento de quê? O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse? Aqui, ó. Em 1 Timóteo 2,4, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, responde: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e o quê? Cheios do conhecimento da verdade. Lá em Osés está escrito: o meu povo foi destruído, o povo de Israel, que passou situações desnecessárias porque eles não amaram a verdade, não guardaram a verdade, ficaram se ludibriando
pelas falácias de outras nações, por falsos deuses, por falsas doutrinas, enfim, foi destruído. Foi para a Babilônia, ficou no cativeiro, foi disperso, Jerusalém foi destruída, tudo porque eles aceitaram a mentira do inimigo, que fez com que eles se afastassem do verdadeiro Criador, se afastassem da adoração verdadeira, se afastassem do verdadeiro Deus. Eles foram destruídos. Mas não é uma destruição permanente, porque o Senhor fez a promessa para o seu povo. Mas aqui está escrito que quando somos cheios do conhecimento da verdade, nós estamos fazendo o que é agradável diante de Deus. Deus se agrada, o Criador se agrada. Quando a gente busca e é cheio do conhecimento da verdade. Qual é o tema desse vídeo? Por que é importante falar, conhecer, buscar, viver, defender a verdade? Tá? Então, continuemos. Muita gente vive na mentira e não se incomoda com isso, pois a verdade exige mudanças. Exige mudanças. Isso aqui é muito sério. Às vezes a pessoa sabe que é mentira, sabe que não faz sentido, assim, não testifica aquilo, mas vai dar um problema, uma canseira, eu vou ter que fazer tantas coisas, eu vou ter que tomar decisões. Não, deixa quieto. Eu prefiro me iludir, me enganar, eu prefiro acreditar que é assim do que sair da minha posição, mudar de postura, do que fazer o que é certo, o que é justo pela verdade. Então, muita gente vive na mentira, não se incomoda com isso, pois a verdade exige mudanças. E às vezes você se pega vendo pessoas querendo mudar as outras. Se fulano de tal mudasse. Se fulano de tal mudasse. Será que ela tem mudado? Será que ela tem deixado a verdade transformá-la primeiro? E com a humildade, que a verdadeira sabedoria que vem do Altíssimo, ela ajudar as pessoas a entender a verdade, conhecer a verdade. Tá? Então, uma das coisas que a verdade traz é a humildade. Quanto mais a gente conhece do Criador, da verdade, mais tem a verdade dele em nós, mais nos tornamos humildes. Porque a gente não sabia, está aprendendo. Então tem pessoas que talvez não sabem. Você não tem que cobrar que ela mude. Você tem que ajudar ela a entender a importância da verdade que pode transformá-la. Bom? A mentira traz a sensação de tranquilidade e satisfação momentânea, mas é ilusão. Cuidado, a mentira. Quando você vê que a tua vida está sossegada, infelizmente, pessoal, infelizmente assim, quando a tua vida está sossegada, poxa, está tudo tranquilo, parece que as coisas estão estáveis. Como as escrituras diz que o mundo jaz no maligno é mentiroso, e a amizade com Deus é inimizade com o mundo. Quem se torna amigo de Deus, se torna inimigo do mundo, o mundo conspira contra os que amam a verdade. Quando a tua vida está muito sossegada, muito tranquila, você está em plena satisfação e tranquilidade nas coisas dessa vida, cuidado, você pode estar numa ilusão, no engano. Então quer dizer que a gente não pode ter satisfação, prazer, alegria nessa vida, tranquilidade? Sim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Potente descansará. Ele traz tranquilidade, paz, satisfação, mas nele, nas coisas do alto, que nós chamamos de coisas espirituais, aquilo que os olhos não vê, mas são reais. Agora, aqueles que têm tranquilidade, satisfação nas coisas dessa vida, porque tem muito dinheiro, ou um dinheiro suficiente, porque está gozando de uma saúde, parece que tudo está tranquilo. Cuidado, infelizmente. Porque o reino de Deus é conquistado por esforço e violência. O Criador diz, o Messias diz que quem seguir a Ele toma a sua cruz. É impossível você servir ao Deus da verdade, ao Criador, ao Messias, defender a verdade sem ser perseguido. Impossível. Sem ser odiado por alguém. Sem incomodar. A não ser que você esteja vivendo uma mentira. As pessoas aplaudem. Abracinho dali, curtidas, likes, todo mundo gosta. Né? Quando você posta um vídeo falando de coisas importantes como essa, vai ver o número de like. Vai ver os compartilhamentos, quase poucos. Mas se posta uma bobagem dentro do mundo de mentiras, uma besteira, uma brincadeira, é like demais, é 1 milhão de like e viraliza. Tranquilidade e satisfação nas coisas dessa vida, cuidado, é ilusão. Toda mentira um dia cairá por terra e toda a sensação de bem-estar e felicidade que a mentira sustentou não se comparará com o avassalador estrago, dor e destruição que o juízo reserva aos que amam a mentira. Eu não estou aqui ocupando um pouquinho do seu tempo, da sua atenção, para trazer coisa ruim, negativa, destruição, tal, porque até isso as pessoas se enganam. Elas só querem ouvir o que lhe agrada, elas só querem ouvir palavras boas, positivas, vai dar tudo certo. A gente está nesse mundo com o propósito de ser provado e aprovado, de lutar, de combater o bom combate. Enquanto estivermos aqui, temos que vigiar todo dia, toda hora, para não perder a salvação, de lutar contra hostes da maldade, contra várias situações. Então, descanso, satisfação, plenitude, só na vida eterna. Não caia na mentira.
Por mais que às vezes a verdade não seja agradável aos seus olhos, você não gosta de ouvir, mas é importante despertar agora do que, ó, a mentira dando corda, dando corda, dando corda, a pessoa pensar que está tudo tranquilo, de repente vem o juízo. Lembra do Salmo de Asaf, Salmo 73? Dá uma lida. Ele começa a se incomodar porque parece, né, que as pessoas que vivem na mentira, que fazem tudo errado, estão bem, tranquilos, estão de boa. E ele, que paga um preço pela verdade, paga um preço por ser honesto, paga para buscar a justiça, ele só tem lástimas. Ouça lá no Salmo 73 o que o Criador fala para Asaf. Toma para a tua vida. É melhor a gente comer algo amargo hoje por causa da verdade e amanhã desfrutar do maná que desce do céu, do que viver os manjares dessa vida, né, e perder a vida eterna e a companhia por ter ficado, vivido, amado uma mentira, por mais agradável que pareça. Quem ama a mentira, de repente, será destruído. Não é à toa que o Criador, o Messias, fala, né, vigiai e orai. O espírito está pronto, a carne fraca. O espírito está pronto significa o quê? A pessoa se importa com as coisas do alto, se importa com a salvação, busca ao Criador nas orações, em algo assim, religiosamente correto. Mas a carne, inclinada para o mal, para a mentira, pode colocar tudo isso a perder, se a pessoa não se agarrar com a verdade. Tá? Quem ama a mentira, de repente será destruído. 2 Tessalonicenses 2:10 a 12. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade. O amor da verdade, não é só a verdade. Não receberam o amor de Deus que se manifesta quando Ele diz o que nós precisamos ouvir. O Messias falou, eu disciplino aquele que amo. Às vezes eu falo coisas duras, sérias, firmes, que a carne não gosta, né? Que a alma mimada, a alma, né, mal acostumada, a alma superficial não gosta, não quer. Mas é amor. Quando o Messias falou para aquele homem rico e disse, olha, uma coisa te falta. Larga a mão da avareza. Recomeça a tua vida. Larga essa riqueza aí que é amaldiçoada. Recomeça comigo. Nem que seja, né, a estaca zero. Vamos voltar a estaca zero. Era amor do Messias. Era amor. Mas como é que aquele homem recebeu? Ficou triste. Como é que esse cara aí vai falar essas coisas? A verdade de Cristo, do Messias, a verdade do Criador não veio a calhar. Aquele homem não viu como um amor do Criador, como uma verdade para salvá-lo. Ele viu como uma má notícia. Esse cara só fala coisa que me entristece. Eu estava tão animado, tão empolgado, ele falou essas coisas, agora eu estou desanimado, triste, eu não quero papo com ele, eu vou embora. Eu não vou abrir mão das coisas que eu conquistei, não tem nada a ver, isso não faz sentido. Não amou a verdade. É. Então, da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro. Deus vai permitir, enviar e permitir. As pessoas, vai vir o erro, o que é errado, o que é distorcido, o que é mal interpretado. Ele vai permitir com que vão vir falsas doutrinas, falsas revelações, falsas mentiras, falsas religiões. O erro, em todas as bases. A mentira, o engano. Em toda a terra. Já veio, já está estabelecido. Em tudo que você vê, na escola, na televisão, nas redes sociais, dentro das igrejas, em tudo que é lugar. A operação do erro está lá. Para que creiam na mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Deus está vendo tudo, o Criador está vendo tudo. Ele tem permitido a mentira, o engano. Porque nessa terra, Ele quer que se manifeste os que amam a verdade. Então, no meio da mentira, do engano, do erro, que fascina, que enche os olhos, que é lindo e maravilhoso, mas é mentira, é ilusão, Ele quer que os que amam a verdade se manifestem. Haja o que houver, custe o que custar. É uma seleção natural divina. Ele só quer os que amam a verdade, os que prezam pela verdade, com Ele. A vida eterna. Quem ama a verdade, a busca, custe o que custar, e estará seguro. Né? Meus queridos, vale a pena você passar o que for necessário pela verdade. Tá? Ainda que não é agradável, né? A tua vontade. Lembre-se do Messias. Se ele é a tua referência, se ele é o teu mestre, de fato, se você é discípulo dele, seguidor dele, não só, né, por nome, nomenclatura, mas de fato, de coração, ele pagou um preço pela verdade. Nós devemos tomar sua cruz e segui-lo. Qual é a cruz mais pesada que Cristo, que o Messias carregou? Da verdade. Falar a verdade gera inimizades. Falar a verdade gera
inimigos de fato, traz incômodo, siga o Mestre. Em suma, saber, viver, falar a verdade e de verdade é a pura vontade do Criador. Tudo isso que vai vir agora, é a verdade. A pura verdade, a vontade do Criador. Que mais? É livramento no mundo que jaz no maligno. Jaz na mentira, jaz no engano. É o meio de se chegar à salvação. Só se chega à salvação de fato. Uma coisa é a pessoa se considerar salva, outra coisa é ela estar salva. O seu nome escrito na vida, no livro da vida. Qual é a maneira de chegar à salvação? Pelo conhecimento da verdade. Tá? Verdade que vem do alto. A verdade das Escrituras, no contexto certo. Não do que a gente acha, não do que convém, mas do que realmente foi revelado nas Escrituras. As Escrituras em Apocalipse falam que o espírito da profecia é o testemunho do Messias. Tudo o que ele disse é a verdade. Esse que é o espírito de toda a profecia. Esse negócio de, eu profetizo, eu digo, assim diz o Senhor, eu tive um sonho, o que for, se não tiver compatível com o que está escrito em todo o seu contexto. Não é você pegar os versículos bíblicos, olha aqui, a palavra de Deus diz. Até o diabo fez isso. Você, meu querido, que pega textos e coloca aí, né, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no status, não sei o quê, como se aquilo representasse toda a verdade do Criador. O diabo também usou textos bíblicos e mostrou para o Messias. Mas o Messias chegou e disse, epa, peraí, mas também está escrito. Isso que estou apresentando aí é um recorte. Eu vou te mostrar o desenvolvimento da verdade, toda a verdade, o contexto da verdade. E o Messias usou outros textos que realmente faz parte do contexto da verdade que vem do alto. E aí o diabo não teve como contestar. Então toda vez que você vê pessoas usando trecho da Bíblia, dizendo, essa é a verdade, é só um trecho. Será que essa pessoa já leu as Escrituras Sagradas toda, estudou, meditou, experimentou? Tá? Tem muitas pessoas. Eu me lembro quando a gente foi tocar em alguns assuntos polêmicos na comunidade que eu estou à frente, tinha um irmão engraçado. Eu nunca vi ele chegando para mim, pastor, olha, entendi isso, pastor. Não, tá dele. Quando eu comecei a tocar naquele assunto, em um assunto que incomodava ele, meu irmão, todo final de reunião, de culto, de encontro, pastor, eu vi uns textos que confrontam aquilo que o senhor disse sobre aquele determinado assunto. Ou seja, ele não estava procurando a verdade, ele não estava procurando conhecer das Escrituras, pegar o contexto, ele estava procurando argumentos para justificar o que ele acreditava. Isso é diferente. Se você quiser argumento para qualquer coisa, você vai encontrar na Bíblia. Argumento para aborto, você vai encontrar na Bíblia. Argumento para drogas, você vai encontrar na Bíblia. Argumento para vícios, você vai encontrar. Argumento para homossexualidade, você vai encontrar na Bíblia. Argumentos favoráveis, argumentos, narrativas. Pega aquele texto, olha, e dá uma interpretação do que a pessoa acha. Mas de Gênesis a Apocalipse, dentro do contexto, aquilo, será que procede? É uma verdade? É uma base para a verdade? Então cuidado para não entrar nesses enganos. O próprio diabo usou as Escrituras Sagradas. Agora, quando você vê uma pessoa apresentando algo que diz ser verdadeiro, pega um contexto A, B, contexto C, faz a linha, né, do tempo em relação à época em que aquilo que foi dito, e também vários momentos aquilo sendo colocado em prática, episódios bíblicos sendo ratificado, aí é outra coisa. Foi o que o diabo não aguentou. O diabo não aguentou uma prosa com o Messias na palavra, porque o Messias, ele conhecia toda a verdade, mas não só um trechozinho, não só uma partezinha, que é tão bonitinha que convém. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pronto, se eu falar isso, eu vou ter todas as coisas. É assim? Será que se todo mundo invocar esse mantra aí, toda a humanidade vai ficar, as pessoas vão ter as coisas em abundância? Não. O Senhor é meu pastor, nada faltará. Ele é pastor. O que o pastor faz com as ovelhas? Guia. As ovelhas que são guiadas pelo pastor. Ele fala e ela ouve a sua voz e obedece. Ele vai dar o sustento. Então a obediência ao pastor, à voz do pastor dos pastores, do Messias, é que vai gerar, né, bênçãos que vai ser também manifestada em mantimentos. A obediência gera bênção. Não é simplesmente um texto que eu vou falando. Se o meu pastor reposta, é uma coisa linda. Nem é assim que funciona. Tá? É também a natureza divina. A verdade é a natureza divina. Se você se considera filho do Deus vivo, Criador dos céus e da terra, né? Deus de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Você deve ter a mesma natureza dele. E a natureza dele é de ser verdadeiro.
Eu vou fazer uma breve explicação sobre o que é ser sincero e ser verdadeiro. O que é ser sincero? É você falar tudo que você sente, pensa, acha. Isso é ser sincero. Ah, eu acho isso, eu penso isso, eu não gosto disso, estou com raiva disso, eu odeio isso. Tem gente que se vangloria por mas eu sou sincero. Eu prefiro ser sincero. Sincero em si não é uma virtude. Porque você pode ferir pessoas, matar as pessoas com uma palavra. A vida e a morte estão no poder da língua. Está escrito. Provérbios. Tá? Certo. Qual a diferença de ser verdadeiro? Verdadeiro não é que você fala tudo que sente, que pensa, que acha. Verdadeiro é quando você apresenta a verdade do fato ou daquilo que está sendo tratado. Olha, aconteceu isso, é assim, tá bom? E, de fato, eu sinto isso, eu até penso assim, mas está escrito assim. As escrituras dizem para fazer assim, o bom senso diz para fazer assim. A pessoa apresenta a verdade. O verdadeiro fala a verdade. E o sincero fala o que acha, o que pensa, o que sente. E o sentimento é território perigoso. Porque o que nós estamos sentindo hoje pode ser algo completamente contrário à verdade. Tá? Então pensa nisso. Também o que? É bênção e cura. É bênção que cura, liberta e transforma. Tudo isso é a verdade que vem do alto. Ame a verdade, busque a verdade, fale a verdade, defenda a verdade. Porque quando você faz isso, você está fazendo a vontade do Criador. Você está absorvendo a natureza do Criador. Você está consolidando a tua salvação. A verdade, acima de tudo. Eu me lembro de um episódio nas Escrituras, Ananias e Safira. Eu tenho ouvido muitas pessoas falar sobre casamento, unidade, é algo importante. A família, ela tem que estar unida, ela tem que estar em paz, mas ela tem que estar alinhada com a verdade do Criador. Ananias e Safira era um casal nota 10. Acho que muita gente invejava eles, muita gente gostaria de ser que nem eles. Eles andavam sempre em concordância. Um defendia o outro, um apoiava o outro. Eles eram bem-sucedidos, tinham propriedades, eles ajudavam na obra. Vai vendo os atributos desse casal. Eles eram unidos, amáveis, se davam bem. Tem muita gente que coloca esses atributos, essas coisas, como algo que agrada ao Criador. Bom, quem gostaria de ter um casamento assim que agrada ao Criador? Essa aqui é a vontade do Criador. Mas na seguinte condição: se eles são verdadeiros, se eles, tudo aquilo é fruto de uma vida verdadeira, é fruto da verdade. E uma vez eles sentiram no coração de dar uma oferta, né? O amor, o dinheiro, a raiz de todos os males, né? E eles entraram em acordo. Meu amor, meu bem, vamos fazer uma oferta. Os apóstolos estão precisando para as missões, vamos. Não tem aquele terreno? Sim, vamos vender o terreno, vamos. E quando a gente vender o terreno, a gente vai dar para a obra, assim. Mas, meu amor, eu queria tanto também fazer, sabe o quê? Eu queria fazer assim, assim, assado. Então vamos fazer o seguinte, vai ficar feio se a gente pegar uma parte daquilo que a gente vai doar. Então, na hora que o apóstolo perguntar se o valor foi tanto do terreno, você disse que foi tanto, tá bom, meu amor? Você concorda comigo, meu amor? Você me ama? Amo, meu amor, por ti eu faço tudo. Nós somos um casal maravilhoso. Nosso casamento é abençoado. Tá, meu amor, eu vou fazer o mesmo. Quanto meu querido vai dizer que vai ser? Vamos supor, a gente vai vender por 100, mas vamos dizer que foi 50. Aí a gente fica com metade dos 50, e a gente tá fazendo, tá agradando ao Criador, ajudando na obra, e a gente ainda vai também resolver algumas coisas. E a gente ainda vai ficar com a imagem diante das pessoas de que nós somos uma pessoa que, né, enfim. Ok? Chegou lá, Ananias foi falar da situação, da oferta. Com certeza o apóstolo Pedro se alegrou em ajudar muito na obra, mas o Espírito da verdade, que vem do alto, chegou no coração de Pedro e disse: olha, essa oferta, esse propósito, esse voto é fruto de um engano. Estão tentando enganar, mentir. E o apóstolo Pedro disse: por que Satanás? Por que deixou Satanás entrar no teu coração para tu fazer isso? Tu está mentindo. Não é contra mim, cara. Eu não tinha como saber de nada. Nem precisava trazer essa oferta. Mas tu sentiu no coração de ofertar. Por que tu disse que o valor era X, mas não era X? Era Y. Porque tu mentiste. Tu mentiste foi para Deus. Tu tá mentindo é para o Espírito Santo que sabe todas as coisas. E ele morreu. A morte de Ananias, no meio ali da congregação, foi um sinal de que Deus não tolera a mentira.
Não importa a motivação, a causa, por mais nobre que pareça. Depois vem Safira, como uma legítima esposa, em concordância, mesmo espírito. Quantos casais estão agora postando fotos e lindo, amor pra cá, eu amo. Se estão vivendo uma mentira, se entraram em concordância, né, para sustentar uma mentira. Deus sabe todas as coisas. Não vale a pena. Você lembra de uma passagem aqui que eu coloquei aqui, que aquele que quem ama a mentira, de repente será destruído? Ananias e Safira. Pode ser que aparentemente você esteja tranquilo, bacana, está fluindo, está estável, mas é fruto de uma mentira. Se você alimentou e está alimentando uma mentira, e ainda que você dê glória, ainda que você vá para a igreja, ainda que você dê oferta, ainda que você faça tudo certinho aos olhos humanos, Deus não tolera a mentira. A mentira tem um preço. Ninguém mente ao Criador. Por mais que Ele não esteja julgando ninguém agora, Ele não quer. Mas haverá um juízo. E talvez você está assistindo até esse momento aqui, esse vídeo, até esse momento, porque Ele te ama. Saia da mentira. Fale a verdade. Ache o que houver, custe o que custar. E não fique querendo que os outros façam isso. Faça você. Se as pessoas querem continuar na mentira, acreditar na mentira, propagar a mentira, se alegrar na mentira, ter prazer com a mentira, é elas e o Criador. Não seja uma Safira. Não entre em concordância com teu marido para viver uma mentira. Não entre em concordância com tua esposa para viver uma mentira. O Messias falou, aquele que não aborrece pai, filho, esposa, patrão, quem quer que seja, por amor de mim, por causa da verdade. Tem maridos, tem filhos, tem amigos que não vão gostar de você porque você decidiu viver a verdade. Faz parte. Que o Senhor seja o teu consolo. Ele consola. Ele sabe como renovar nosso ânimo, nossa força, porque amamos a verdade. Aquele casal foi de mãos dadas, lindo e maravilhoso, para a condenação eterna, porque amaram a mentira. Eu não sei em que instância a mentira pode estar impregnada na sua vida. Se desfaça disso. Seja uma pessoa verdadeira. Não necessariamente sincero em tudo que você acha, pensa, porque aquilo pode não fazer bem para alguém ou para si mesmo. Guarde para ti o que você acha, o que você pensa. Mas compartilhe com tantas pessoas possíveis a verdade. Ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, né? Foi só uma explanagem sobre a importância de saber a verdade. E nós vamos nos aprofundar na verdade nos próximos vídeos. Não perca aí os próximos temas. Compartilhe, se inscreva. É importante o compartilhamento e até mesmo a curtida, não para dar moral à pessoa, mas porque a plataforma, o YouTube, à medida que as pessoas curtem, comentam, interagem com os vídeos e compartilham, ele recomenda. Então, imagine o YouTube recomendando estudos como esse, mensagem como essa, para pessoas que a gente não conhece. É uma obra e tanta. Nós devemos aproveitar essas ferramentas. Então, por mais que aqui o povo aqui do Nordeste, aqui na minha terra, São Luís, Maranhão, às vezes tem sentido dificuldade de compartilhar coisas importantes, de comentar, de interagir. As pessoas são muito fechadas, mas vamos romper um pouquinho com essa barreira e nos ajude a propagar a verdade. Tá? Compartilhe o máximo possível, se inscreva, ative as notificações. Quando chegar um vídeo novo, você está por dentro da novidade. Um forte abraço para você, até a próxima. Fique na paz do Criador.